Olá, amigo internauta! Estou de volta com mais um vídeo aqui no canal Ufologia e Mistérios. Olha que legal, hein? Se você não me conhece, sou o ufólogo Renato Mota. Estou voltando com a leitura e estudo aqui do livro Um Extraterrestre na Galileia, de Carlos Pazuello. É muito bom esse livro. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, assista, que está nessa playlist Um Extraterrestre na Galileia, e você pode navegar ali desde a introdução do livro, capítulo 1, que nós vamos finalizar hoje, e vamos continuando a leitura e estudo. Lembrando que temos lives agora, por enquanto estamos nesses dias, tá? Nessas datas. Vamos ver se mantemos, mas é toda terça e quinta, a partir das 20 horas, cada vez um convidado especial. E é lógico, como foi para vocês, são lives. Estamos aí sempre ao vivo com um convidado especial todas as terças e quintas, a partir das 20 horas. Temos aí o curso de ufologia, depois navegue na plataforma aí, ó. Tenho certeza que vocês vão gostar, vou deixar na descrição. E para você que está assistindo, vai ter acesso a um cupom especial que eu fornecerei para vocês 30% de desconto ao adquirir qualquer curso aí da nossa plataforma Curso de Ufologia, tá bom? Então, conto com você, aproveite, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Ao final de cada aula você ganha um certificado de conclusão, tem um questionário antes para vocês responderem, né? E tem um certificado de conclusão de cada curso. Então, realmente é muito bom. Conseguimos reunir todo aí o conteúdo aí do curso de ufologia, que era em módulos. Você pode adquirir tanto em módulos como completo, também as mini palestras, os mini cursos, as palestras, e cada vez vai ter mais novidade. Então, mande aí, faça sua matrícula e tem também acesso a conteúdo exclusivo ao documentário que eu fiz sobre UFOs, tá bom? Sobre casos de OVNIs aqui na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Isso você tem acesso exclusivo. Basta fazer cadastro na plataforma, tá bom? Que você vai assistir esse documentário. Olha, você vai gostar bastante, tenho certeza disso. Não vai embora sem se inscrever e deixar o seu joinha, tá bom? Continuando aqui, nós estávamos falando aí sobre o que fala, né, os livros aí a respeito os livros sagrados relatam detalhadamente o que? A respeito aí dos seres que vieram à Terra, os anjos. Então, olha que legal, continuando então o capítulo 1 do livro do Extraterrestre, Um Extraterrestre na Galileia, que é sobre o primeiro experimento. Continuando então. Ocorreu que depois do processo de gerar o homem, o mesmo evoluiu. Com o passar do tempo, nossa sociedade também se dividiu em facções. Algumas delas violentas e outras indiferentes. Desta forma, alguns de nossos irmãos foram banidos de nossas cidades pela sua prepotência e por suas ideias, acabando por formar grupos ou tribos que ao longo se misturaram com os primitivos. Um destes foi Senchassa, que, com mais outros tantos, tentaram utilizar-se dos humanos para formar exércitos contra nós. Tanto que acabaram por sucumbir à censura que, neste momento, a Confederação de Mundos realizava para instaurar a ordem na Terra. Utilizaram, então, de alguns humanos para que mediassem sua punição, mostrando que seu erro não havia sido tão terrível. Ao longo da história, nós, ao lado da Confederação de Mundos, temos procurado interferir no desenvolvimento da humanidade, na tentativa de fazer com que o homem enverede por um caminho de desenvolvimento correto e coerente. Porém, somente com o tempo percebemos estranhas e profundas mudanças em nós próprios, ocasionadas pela ação do meio ambiente na nossa estrutura biológica, o que, por extensão, afeta também aos humanos, pois vocês são geneticamente similares a nós, embora menos suscetíveis tão rapidamente à ação prejudicial aí do meio ambiente, do ambiente, né, à sua volta. Desta forma, após a chegada de Saint Camera, optamos por habitar em grandes cavernas artificialmente construídas para proteger-nos das ameaças da superfície, assim como da ação destrutiva da energia solar a cada dia mais violenta. A química de nossa alimentação, associada à energia solar, junto com a nossa estrutura orgânica, passou a prejudicar totalmente a nossa vida, provocando a diminuição de nosso ciclo vital, a predisposição a doenças,
e as alterações em menor grau pelo nexo genético que existe aí entre nós. Esse efeito gradual e cumulativo se manifestaria em vocês diretamente no desenvolvimento do sentimento, do comportamento social, da longevidade e da saúde. Assim, todas as aparições históricas são marcas de nossa intervenção. Olha que interessante essa parte. Assim, todas as aparições históricas são marcas da nossa intervenção. O dilúvio existiu, mas de forma local, quando a Terra era completamente diferente e orbitava numa trajetória também diferente ao redor do Sol. Milhares de anos separaram todos esses eventos. Dilúvios houve para diversos povos. O Anu Pachacuti dos Incas, o Nahuatl dos Aztecas, a lenda de Manu dos indianos, de Deucalion e Pirra dos gregos e até de Ziusudra, Utnapishtim e Gilgamesh dos sumérios. Todos ocorridos com o propósito de uma purificação conforme as lendas, sendo que na verdade os mesmos foram naturais, jamais provocados por nós intencionalmente. Por outro lado, o projeto de enviar alguém estava sendo elaborado há muito tempo. O Messias, tão aguardado, não somente por judeus, mas por tantas outras religiões, era essa promessa. Através de um ser escolhido, mais humano, mais homem, mais carne, seria possível mostrar a vocês o grande pulo que poderia dar como sociedade, se engajados em princípios aí mais elevados. Um dos problemas que enfrentamos foi o incômodo politeísmo, reinante no passado. Tantos deuses jamais permitiram que chegássemos a um ponto comum. Por isso, foi necessário estruturar um plano que permitisse extrair um grupo e utilizá-lo aí como projeto experimental. Assim como escolhemos dentro de um grupo, estudo já existente, uma família, se você se lembra, a primeira civilização mais desenvolvida culturalmente sobre a Terra foi a dos Sumérios, que na verdade resultaram em nosso primeiro projeto de desenvolvimento dirigido, mas perdemos o controle da situação quando passaram a incorporar deuses e credos dos povos submetidos, o que dividiu aí essa orientação. Desta forma, somente poderíamos trabalhar melhor tendo um grupo essencialmente monoteísta. E a qualquer custo se mantivesse assim, pois não colocaria a orientação direta em perigo e nem permitiria interferências externas. Foi desta forma que escolhemos entre as famílias sumérias a de Taré, pai de Abraão. Foi com Taré que falamos e o mandamos sair de Ur, capital dos sumérios, e depois fizemos a seleção em vista de como todos haviam tomado esta comunicação com Deus. Muito interessante, né? Posteriormente, foi uma questão de ver se uma nova hibridagem realizada com Sara, esposa de Abraão, serviria para melhorar o processo de desenvolvimento e orientação, tensionando gerar um grupo capaz de impressionar o restante do mundo aí se desse certo. Seria impossível também preparar o cenário em que o eleito teria de desenvolver-se. Para tanto, diversas pessoas foram contatadas e geradas para manter aí este projeto vivo e ativo. Além de perpetrar mudanças que viessem a favorecer a parte final aí desse experimento. Foi assim que Ana, mãe de Samuel, também foi escolhida, pois Samuel seria responsável aí por grandes mudanças históricas, que ao longo permitiram realizar experiências paralelas e medir resultados. Inclusive foi o caso aí de Ezequiel, Elias, Daniel e muitos outros. Assim, pois, aquela escultura que viste em Apu é daquele que realmente identificaste. Ele é parte de todo esse projeto, mas continua sendo aí especial, pois vive o presente no aguardo de que se cumpra o que foi aí escrito. Ele veio com o eleito que há de escolher como mensageiro da necessidade de uma mudança de consciência, porém não veio a falar para a sua época, mas com vistas ao futuro. Ele veio desejar uma charada que vararia o tempo, e que as distâncias para ser reconhecida e compreendida
somente aqueles que ele procura achar. Sua vida e obra são um mapa, suas palavras são um enigma. Quem souber ouvir, que ouça, quem souber ver, que veja. Hoje, 2000 anos depois, enfrentamos novamente com o homem o mesmo problema, dizem aí os seres, né? Embora na antiguidade o exagerado politeísmo fosse uma dificuldade complexa, hoje enfrentamos um politeísmo espiritual, que barra novamente o exercício de uma comunicação clara e a existência de um relacionamento mais íntimo. A interferência provocada aí pelo bojo esotérico desvirtua radicalmente o conteúdo da nossa mensagem. Por isso vocês estão aqui agora. Bom, nada mais tenho a lhes dizer agora, a não ser que muito ainda lhes será revelado. Tudo a seu tempo. Quando o tempo é chegado, os frutos amadurecem. Não adianta forçar algo que tem que ser natural. Agora voltem, que o dia já vai clarear. Haverá momento em que voltaremos a nos encontrar, e em que o livro daqueles que vestem de branco chegará como suporte para as suas realizações. Não é um documento nem apenas palavras, mas sim um sinal contido nas entranhas de um discurso e nas entrelinhas de uma mensagem. Permaneçam atentos àqueles que chegarem perto de vocês. Com essas palavras, o ancião Joachim havia encerrado uma das mais incríveis experiências da sua vida, de nossas vidas, deixando presente uma enxurrada de elos soltos que agora precisávamos aí unir. Tantos dados e informações nos haviam deixado confusos, porém o resíduo havia ficado. De toda essa narrativa estava claro que aparentemente o homem era produto de um processo artificial de geração, fruto de uma intervenção extraterrestre. E que, pelo que entendia de tudo isso, ao longo do curso evolutivo humano, os extraterrestres vieram nos influenciando direta e gradualmente, com o objetivo aí de permitir e garantir um desenvolvimento positivo humano. Inclusive que dentro desse processo de intervenção até o judaísmo, como religião e etnia, haveria surgido como consequência de contatos realizados com seres de origem extraterrestres. As diversas aparições de anjos e entidades identificados como o próprio Deus teriam propiciado mudanças na rotina deste povo, construindo ritos e tradições decorrentes dessas experiências. Porém, Joachim também havia confirmado que a escultura encontrada neste distante planeta pertenceria realmente a Jesus, que era simplesmente absurdo. Qual a relação de Jesus com esses seres? A pergunta aí no livro. Seria ele o envolvido nesse projeto de orientação humana? A resposta vamos ver ao decorrer do livro. Precisava investigar para descobrir um elo objetivo e claro que pudesse esclarecer aí as nossas questões. Embora Joachim fosse uma entidade estranha à nossa realidade, o que nos havia relatado era muito louco para aceitá-lo de forma tão calma. Era importante descobrir se existiam realmente registros históricos que pudessem atestar aí toda esta informação. Pois assim, realmente, teríamos condições de compreender melhor o nosso passado. Olha, que legal, hein? Apresentar argumentos para sustentar nossa afirmação e levar o mundo a uma reflexão construtiva. Porém, por onde começar? Os dias que se seguiram não foram muito felizes na coleta aí de dados e informações que pudessem responder a minhas dúvidas e dar sustentação às informações de Joachim. A falta de documentos mais complexos e fontes de informações mais profundas e detalhadas dificultavam aí essa investigação. Os crescentes compromissos e o tempo escasso acabaram por ser meus inimigos mais cruéis durante os meses aí que se seguiram. Palestras, encontros, entrevistas e reuniões surgiram a cada momento e o tempo, de forma inexorável, foi passando de maneira extremamente tumultuada, vindo a comprometer totalmente o desenvolver da nossa pesquisa. Embora tivesse a oportunidade de coletar algumas informações, o pouco tempo disponível não colaborava para que pudesse montar esse terrível quebra-cabeça. Né? Era o momento que o nascimento dos primeiros grupos Ramas no Peru.
A necessidade de dar atenção às pessoas e uma avalanche de cartas que jorrava diariamente do exterior e interior do país apenas se somava aí a todas as tarefas que naquela época se realizava com pouca ajuda. Diariamente frequentava uma média de 2 grupos, além de ter de realizar algumas saídas a locais afastados durante os finais aí de semana, objetivando dar continuidade aos contatos. Tudo isso foi acompanhado do estudo da faculdade do trabalho profissional. Obviamente, as dificuldades no começo de todo o projeto são muitas, né? Muitas também a colaboração de grandes e maravilhosas pessoas que logo se somaram e permitiram que o trabalho aí prosperasse. Ainda durante esse período, iniciei o processo de formação de um conselho administrativo, com o objetivo de melhorar o atendimento aos grupos e ao mesmo tempo em que essa estrutura me libertaria para outras atividades, inclusive para o meu próprio contínuo desenvolvimento e pesquisa, diz o autor do livro, né? Assim, um dia, como de costume, com um total de 30 pessoas, todas elas procedentes de vários grupos de Lima, havíamos sido convocados para ir à região de Chilca mais uma vez, localizada ao sul de Lima, onde habitualmente realizávamos as nossas experiências aí de contato. Nesta oportunidade, o trabalho em campo estava sendo coordenado pelo jovem boliviano Rodolfo Aramayo Dias de Medina, objetivando que todos os presentes realizassem os exercícios habitualmente, além da possibilidade de participar do avistamento aí de uma nave alienígena. Que experiência fantástica, né? Dentro das orientações de praxe, chegamos ao local viajando durante quase uma hora, percorrendo 600 quilômetros rumo ao sul pela rodovia Pan-Americana, nas proximidades de uma zona urbana chamada de Papa Leão 13. Sem maiores dificuldades, nos situamos numa várzea entre as montanhas, abandonando os veículos e caminhando por alguns minutos em direção aos morros. Enquanto Rodolfo instruía o grupo dos afazeres para garantir os objetivos da experiência, além de mostrar aos demais instrutores o presente e os procedimentos habituais do trabalho em campo, mergulhava em lembranças de outros tempos aí não muito distantes. Nesta noite, me limitava apenas a observar e a corrigir alguns eventuais erros de dúvidas do grupo. Meu objetivo aqui era unicamente em esclarecer dúvidas do grupo. De colaborar para que, em breve, outros pudessem dar continuidade a esta tarefa, sem ter a necessidade da minha experiência. Somente assim, florescente a missão Rama poderia progredir, tendo pessoas habilitadas e experientes para promover a reflexão e estimular uma busca ordenada e coerente em direção ao autoconhecimento. Desta forma, os extraterrestres teriam entre nós pessoas dignas de confiança e credibilidade, tendo condições de engajar-se dentro das tarefas e trabalhos mais complexos e delicados. Num destes momentos, enquanto o grupo realizava um relaxamento, ouvi que meu guia extraterrestre, só para explicar para vocês, o termo guia foi assumido pelo grupo para categorizar a condição dos extraterrestres como orientadores. Não tem nenhuma relação com o termo espírita, pois aqui estamos tratando com seres físicos e não espirituais. Ou seja, guia no sentido aqui do livro não se refere a guia espiritual, como diz no espiritismo, mas sim guia que eles usaram o termo para diferenciar quando é com contato extraterrestre, tá bom? Em relação ao fornecimento de informações. Goddard me chamava mentalmente. Estimulando a responder, o guia solicitou que me levantasse e caminhasse em direção a uma quebrada estreita à esquerda, do qual se afunilava a menos aí de 100 metros de onde estávamos. Sem questionar a instrução, deixei Rodolfo na coordenação dos trabalhos e segui na direção aí indicada. Curiosos pela orientação, dirigi-me calmamente por entre as encostas da montanha, munido apenas de uma lanterna. O vento do deserto castigava impiedosamente, lançando o frio por entre as frestas da minha roupa. Era inverno no Peru nesta época e o deserto não deixava a gente se esquecer disso. Sem demora, consegui me afastar o suficiente a ponto de rodear a montanha e deixar de ver o local onde o grupo se encontrava ali ainda trabalhando. Durante o percurso, insisti reiteradamente em saber o que Goddard tensionava, mas um silêncio total pairava aí na minha mente. Finalmente contornei a montanha,
chegando até a área relativamente plana, onde ouvi mentalmente a voz de Goddard, dizendo para deter-me. Sem muita demora, aproveitei para dar uma boa olhada ao meu redor, achando uma confortável rocha ao lado para poder-me ali me sentar. Crente que haveria a presença de alguma nave ou uma projeção de algum ser, passei a meditar um pouco, aguardando alguma coisa acontecer. Será que aconteceu? Entre pensamentos, a invocação do que ocorria neste momento, na pequena pacata cidade de Lima, fez meu peito se apertar. Uma terrível sensação de solidão tomou conta de mim ali neste momento. Uma dolorida saudade de tantos momentos ao lado daqueles com quem iniciamos tudo isso apertou ainda mais o meu coração. E emocionado ali pelo contraste, surgiram na minha memória as imagens de tantos momentos, alegrias e dificuldades que enfrentamos e que agora eu estava aqui, em meio a um deserto, longe de todas as pessoas. Enquanto curtia uma desagradável depressão, evocava também a lembrança da dificuldade que tive quando convidei JJ Benítez ao contato, indo contra a opinião e aprovação de todos os meus companheiros, já que todos temiam na oportunidade que não fosse ocorrer nada no momento e que, por essa ocasião, virássemos alvos de possíveis ataques ali da imprensa mundial. Obviamente, o resultado final foi um sucesso, coroado pelo avistamento, olha isso, que incrível, de 2 naves extraterrestres a menos de 500 metros de altura. Que experiência incrível, né? Porém, o medo de futuros fracassos havia provocado a retração do grupo em relação ao público, condição com a qual não concordava. Não havia aceitado ficar fechado e negar ao mundo a nossa experiência. Situação em que, definitivo, me custou o afastamento voluntário do que restava do grupo original. Quantas brigas, quantas diferenças, mas para que tudo isso? Por que sempre a briga, a disputa, o ego? Vemos muito isso acontecer, né, no mundo da ufologia, infelizmente também da espiritualidade, e também na vida, né, no nosso dia a dia, essa disputa pelo ego, quem uma pessoa se acha melhor que o outro, sendo que estamos todos aí, né, no mesmo nível aí de conhecimento. Lógico que todos nós buscamos cada vez mais conhecimento. Estamos todos para evoluir, não no mesmo nível, não no mesmo nível de evolução, mas todos estamos aqui, vamos dizer assim, no mesmo barco, né? Então todos estamos aqui na Terra para buscar nossa evolução. Não somos melhor que ninguém aqui nesse planeta. E sempre ter acatado o que considerei errado, mesmo que tivesse me colocado contra todos. Seria possível que apenas um pudesse ter razão, enquanto ali que os demais estivessem todos errados? Realizando um sugestivo convite a atravessá-lo. Poucos segundos passaram e o portal se encontrava plenamente formado. Sua luz quase azulada e com os destellos dourados, sem radiação aparente, formava uma cúpula de névoa compacta, fazendo um contraste curioso frente àquele cenário desértico. Mentalmente, Goddard confirmou o convite de ingressar na luz, informando que me aguardava do outro lado do túnel interdimensional. Respirando fundo, me levantei da rocha que me dera seu apoio até este momento. Caminhando sem duvidar, ingressei rapidamente ali no interior daquela luz. Mais uma vez, as terríveis as sensações de dor, ardor, tontura, enjoo tomaram conta de mim. Embora a passagem dimensional seja uma aventura fantástica, é também uma experiência ali muito desagradável. Muito desagradável. Seus efeitos sobre o corpo se deixam sentir torturantes tão logo se inicia a passagem. Alguns segundos se passaram quando consegui finalmente sair do interior da luz. Com pressa de abandonar os incômodos efeitos do transporte, me lancei para fora, sentindo uma terrível pressão no peito, a ponto de cair no chão, quase sem respiração. De imediato voltei a sentir um líquido quente escorrendo pelo meu nariz que me fez tomar meu lenço no bolso para limpar a hemorragia nasal que apenas começava, tal como havia sido da primeira vez quando foi transportado até uma cidade extraterrestre no planeta Apu, que quer dizer, na constelação de Centauro. Apu quer dizer o nome de origem Quechua, dado por convenção a um planeta pertencente à constelação de Centauro, já que estes seres já eram conhecidos dos antigos indígenas da Cordilheira dos Andes sob o nome de Apus. Recuperando aos poucos, reparei que estava novamente em Yumen, nome de uma cidade extraterrestre e quem já havia permanecido por 15 dias ali anteriormente.
Este maravilhoso lugar, que mais parecia uma verdadeira obra de arte, sonho de qualquer arquiteto, é um dos locais de moradia e trabalho da civilização alienígena com qual pertence Godard, o ser com o qual tem estado em contato habitualmente. Como na viagem anterior, Godard havia guardado em pé um pouco mais de 50 metros de onde se encontrava. Aguardava-me em pé a pouco mais de 50 metros de onde eu me encontrava. Desta vez, o extraterrestre vestia um macacão branco gelo, ornado por um cinto largo, com uma fivela metálica, ostentando uma espécie de cristal no centro, além das tradicionais botas de cano longo feitas de um material brilhante, parecido com uma fina lâmina de bronze. Resposto da experiência, mas ainda sob os efeitos da passagem, me levantei procurando acostumar minha respiração ao novo ambiente. Graças à atmosfera do lugar, como na paz anterior, a hemorragia nasal parou segundos depois de iniciada. Assim, recolocando o lenço no bolso, dirigi-me rapidamente até o extraterrestre, que acenava para que eu o seguisse. Esta viagem estava ocorrendo num momento importante para mim. Era como se toda a depressão provocada pela incompreensão local e as pugnas com meus antigos companheiros tivesse ficado para trás. Neste instante, me sentia feliz e satisfeito e principalmente apoiado e reconhecido entre os amigos. Chegando ao seu lado, Godard, cuja grande altura me permitia atingir apenas até o seu peito, me pediu para que o acompanhasse. É lógico que comentei a alegria que representava para mim estar nesse momento em Yumen, mas curioso bastante, desconcertado, lhe perguntei o motivo dessa viagem. Sem qualquer restrição, Godard respondeu. O que será que ele respondeu? Eu ia tomar uma água? Vamos continuar a leitura e aproveite e já se inscreve, tá bom? Deixa o seu like aí, se inscreva nesse vídeo e deixa os comentários a respeito aí do nosso estudo aqui do livro Um Extraterrestre na Galileia, tá bom? A situação que se gerou entre vocês, referindo-se à divisão entre nossos grupos, pois eu havia deixado o grupo inicial, do qual meu irmão fazia parte, para fundar a missão Rama. Será de grande importância para nossos propósitos, pois desejamos acompanhar a evolução de seus trabalhos e, através disso, compreender como o ser humano aproveita para si as oportunidades de um desenvolvimento. Da mesma forma, poderemos avaliar o grau de desvio, alienação, deturpação e fantasia dos envolvidos, tanto de um lado como ali do outro. Percebendo que se identifica com o que e com os valores, entre as esculturas feitas em algo semelhante a um bronze, representando criaturas de diferentes origens interplanetárias, uma em particular se destacava ligeiramente para cima. Olha aí, conforme o extraterrestre Godard estava com ele, né? Ele ia vendo tudo isso e foi relatando, e relatou depois no livro, né? A escultura olhava para o alto com o rosto virado levemente nessa direção, apresentando o cabelo comprido, penteado para trás, repartido quase ali ao meio. Usava barba recortada e bigode claramente definidos, além de ostentar uma expressão implorante, observadora e serena. Neste momento, lembrei nitidamente do comentário feito pelo intraterrestre Joaquim, quando no encontro com ele nas Cordilheiras dos Andes, no Peru, confirmara minhas suspeitas. E sem pensar duas vezes, interroguei Godard sobre o assunto, aludindo sobre aos comentários de Joaquim, demandando, é claro, uma explicação objetiva do significado de tal presença tanto no monumento como no planeta. Godard olhou para mim, mantendo-se em absoluto silêncio. Seu semblante não expressava nenhuma mudança frente à minha enquete. Parecia intocado, totalmente isento de qualquer abalo e até indiferente. Sem me dar qualquer resposta, o guia continuou a caminhar em direção a um conjunto de prédios e eu ali na cola, conforme ele relata aqui, né? Parecia que não seria já tão achegada. Parecia que não seria tão já chegada de uma contestação à altura da minha pergunta. Mas por que tanto mistério? O que escondia por trás de todo esse silêncio? Passaria muito tempo para compreender nossa atitude, mas agora estava para aprender algo novo e importante. Uma nova maneira de entender o ser humano seria revelada, e para isso uma longa conversa estaria para começar a 4,5 anos-luz de casa, num outro planeta, na distante constelação de Alfa Centauri.
da constelação de Centauro. Que incrível, né, esse relato. Ele relatando o que ele presenciou junto com os extraterrestres, visitou o outro planeta. E ele relata tudo o que ele viu ali naquele mundo. Olha, essa leitura está realmente fantástica. Quero que você deixe nos comentários o que você está achando ali da leitura e o livro, da estudo, né, do livro Um Extraterrestre na Galileia, de Carlos Pazuello. Muito obrigado. No capítulo 2 vamos ver o lado escuro do homem. Olha, essa leitura está muito boa, eu estou adorando. Você que está assistindo, o que você acha? Um Extraterrestre na Galileia, de Carlos Pazuello. Aproveite, já se inscreve, ative o sininho, fique por dentro sempre que estrear um vídeo novo no canal. Amanhã, terça-feira, temos live a partir das 20 horas aqui no canal Ufologia e Mistérios com mais um convidado especial. Gratidão e até o próximo vídeo.